Olá, amigos! Estamos aqui hoje para mais um Clube do Livro. Dessa vez eu vou comentar sobre o livro de Gerenciamento de Projetos de Capital do professor Darcy Prado, um livro que foi editado e publicado em 2014 e que eu tive a grata oportunidade de escrever a apresentação dele. E realmente o livro do professor Darcy, quem já conhece ele, sabe que ele é muito ativo na parte de educação, ele é um autor que tem vários livros de gerenciamento de projetos, e ele escreve de maneira muito clara, muito didática, muito passo a passo, assim, para profissionais que se interessam pelos mais variados temas da gestão de projetos. Então ele começa comentando o que são projetos de capital, traz as principais definições, comenta a respeito dos projetos industriais que têm como objetivo gerar retornos de longo prazo, fala das características de um projeto Greenfield, que é aquele projeto que é feito em áreas onde você ainda não tem nada, projetos Brownfield, que trazem algum tipo de interferência ou ligações com uma operação existente, e assim por diante. E ele começa falando sobre a metodologia FEL. Ele tem os principais conceitos do FEL, de cada uma das fases, como é que funcionam os portões, as etapas que um projeto deve passar ao longo do seu ciclo de vida. Depois ele comenta um pouquinho a respeito também de outras práticas disponíveis no mercado, como as práticas do PMI, do IPMA, do CII, enfim, ele realmente busca uma visão muito ampla para a utilização dentro de projetos industriais. Então esse livro é muito bacana porque ele abre bastante o leque, assim, não é uma visão que fica limitada numa vertente. Ele realmente tenta trazer o que tem de benefícios aí nas mais várias frentes que um gerente de projetos pode fazer uso para um bom projeto de capital. E aí depois ele evolui para a proposta de um modelo de fluxo desses investimentos, começando como deve ser lá com um planejamento estratégico da empresa, que é onde você deve ter realmente o nascimento desses projetos de capital. A gente sabe que os projetos precisam estar ligados de alguma forma na estratégia da organização, e a partir dali, a empresa vem discutindo essas oportunidades, avaliando, fazendo os estudos dentro de cada etapa do FEL e passando pelos gates para fazer uma efetiva gestão de portfólio. Então, eu vou buscar desenvolver aqueles projetos que fazem mais sentido para a minha organização naquele momento. E a cada portão eu tenho a oportunidade de avaliar não apenas o projeto em si, mas dentro da minha carteira, se eu tenho outras alternativas que são mais eficientes ou mais interessantes, para que eu possa priorizar no local daquele projeto específico que eu estou avaliando. E dessa forma, então, a empresa vai criando o seu funil, aonde desde a sua ligação com a estratégia até os projetos que são colocados em operação, você realmente está levando a organização para o local que você deseja, né? Seja um aumento de produção futuro, seja um investimento em projetos inovadores, o foco no P&D, enfim, eficiência operacional, baixo custo e assim por diante. Então, isso me lembrou também muito um uma passagem no livro do Ed Merrill, de Mega Projects, que ele comenta que ter um sistema, um fluxo definido para os seus investimentos, passando pelas etapas, com os procedimentos, isso não é vantagem competitiva para uma empresa. A vantagem competitiva para uma empresa vem do uso disciplinado das práticas do seu sistema. Então, o Darcy coloca isso muito bem também. Você, para gerir esse fluxo de investimento, você precisa ter um processo estabelecido e seguir esse processo para que você, de fato, possa colher os resultados. Senão, o processo ele fica sendo algo sem nenhuma utilização ou visto como uma burocracia. Ele comenta muito também da divisão de responsabilidades, papéis e responsabilidades. Desde a área executiva da empresa, até as contratadas, passando pelo gerente de projetos, passando pelo PMO, e como dentro desse fluxo de desenvolvimento dos projetos, até a sua entrega para a operação, como essa responsabilidade muda de uma parte para outra, de acordo com a necessidade de uma definição ou com a etapa do projeto. Então, como eu falei, é uma obra bastante completa que aborda todo o ciclo de vida de um projeto de capital. Fala também, como eu falei, da relação com as contratadas, se eu vou ter um pacote maior, pacotes menores, as questões
das interfaces, descreve os principais pontos de atenção do planejamento de um projeto de capital. Ele usa bastante o exemplo de um projeto Greenfield. Então, quais são os pontos que eu preciso me atentar para que o projeto seja bem planejado? Depois, durante a execução e o controle, que métricas que são importantes para acompanhamento? Como é que eu faço isso funcionar bem? Como é que eu rodo o meu PDCA, que a gente fala tanto, para que o meu planejamento seja de fato utilizado e com base nos desvios que eu acompanho durante o meu dia a dia do projeto, eu possa ajustar o meu plano para ir entregar com sucesso. E na entrega também ele chama muita atenção na interface, que é uma passagem bastante crítica, na etapa de comissionamento e entrega para a operação. A gente sabe que esse ponto do projeto normalmente ele costuma ser um ponto também de potenciais conflitos. Muitos projetos não envolvem a operação e manutenção lá durante o FEL, e aí quando você vai entregar a planta para o teu cliente final, que é quem vai operar depois, você tem uma série de demandas chegando para que o projeto de fato seja aceite. Então, ele destaca isso muito bem, que o projeto não termina no final da construção, né? Então, essa etapa de comissionamento também merece muita atenção de todas as equipes. E, por fim, ele fala bastante da importância da maturidade organizacional para que a empresa, dentro da sua carteira, consiga desenvolver bem os projetos e consiga tirar o máximo dos seus investimentos. Acho que muitos aqui sabem que o professor Darcy é um dos idealizadores da pesquisa de maturidade do modelo MMGP, que inclusive ele já comentou num episódio do nosso podcast. E você, falando em carteira de projetos, falando em carteira de investimentos, você ter uma maturidade organizacional significa que a empresa vai levar projetos mais maduros adiante e isso eleva e muito as taxas de sucesso de seus investimentos. Então são coisas que precisam andar realmente muito lado a lado. Por isso que eu acho que esse livro aqui é uma leitura obrigatória para quem trabalha com projeto de capital, porque como eu falei no início, ele abre bem o leque tanto de definições como de habilidades e disciplinas que um gerente de projetos precisa realmente tomar conta para que um projeto saia bem, para que ele tenha sucesso. Os empreendimentos não são ações isoladas dentro das organizações. E para que eu colha os melhores resultados, eu realmente preciso entender todo esse contexto e aplicar as melhores ferramentas para aquela necessidade específica. Então eu vou deixar o link para vocês aqui no nesse episódio, nesse vídeo, vocês podem acessar aqui o link para, né, buscar esse livro do professor Darcy Prado. Como eu comentei, eu recomendo muito. Tive a honra de apresentar o livro, escrever a apresentação. Para mim, realmente, o professor Darcy é uma das grandes referências em gerenciamento de projetos. Já li, né, livros dele, aprendi muito, participei de várias palestras dele sobre os modelos de maturidade e é uma pessoa daquelas que trabalha há muitos anos para elevar a maturidade da gestão de projetos no nosso país. E através da sua pesquisa de maturidade, ele tem mostrado que isso tem surtido um grande efeito aí no longo prazo. Então fica a minha recomendação aqui para o nosso Clube do Livro e nós nos vemos novamente na próxima indicação. Até logo!